redação do Enem, para muita gente, é a parte que mais dá um frio na barriga, né? Mas e se eu disser que tem um jeito de desvendar os segredos do tema e de usar os textos de apoio do jeito certo? Pois é exatamente isso que a gente vai ver agora. E vamos começar logo pela pergunta que todo mundo tem medo. Sim, existem erros que são fatais, que podem simplesmente anular todo o trabalho. Entender quais são eles é o primeiro passo para garantir aquela nota boa. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande missão na redação do Enem é uma só: entender direitinho o que a proposta do tema está pedindo. Parece simples, né? Mas é exatamente aqui que muita gente se perde. Então, o ponto crucial é o seguinte: o tema não é só uma sugestão, ele é a base de tudo. É como se fosse o GPS da redação. Manter o foco nesse recorte específico do assunto é, sem brincadeira, o que decide a pontuação. E aqui mora o perigo. Falar de algo que até parece próximo, mas que não se conecta diretamente com o que foi pedido, isso pode comprometer a nota de um jeito bem sério. Precisão aqui é tudo. Vamos avançar para entender melhor os dois piores erros que alguém pode cometer na hora de interpretar o tema: a tal da fuga e o tangenciamento. E olha, aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. A fuga total é quando o texto, assim, não tem nada a ver com o recorte pedido. Já o tangenciamento é quando a redação fica só no geral, sabe? Sem fundo no que realmente importava. A fuga total é fatal, não tem outra palavra. Se a redação não toca no recorte específico que foi pedido, a consequência é direta e bem dura, nota 0. O texto todo é anulado. Fim de papo. O tangenciamento, por outro lado, é um erro um pouco mais sutil, mas que ainda assim prejudica muito. É quando a redação fica ali, na superfície, falando do assunto de forma geral, mas sem focar num recorte específico que o Enem pediu. E esse número aqui mostra o tamanho do prejuízo. Se a redação tangencia o tema, a nota máxima em 3 das 5 competências cai para apenas 40 pontos. É uma penalidade que, na prática, impede qualquer chance de conseguir uma nota alta de verdade. Certo, já entendemos os problemas. Agora vamos para a solução. Como é que a gente garante que o tema vai ser abordado do jeito certo, de forma completa e precisa? Existe sim uma estratégia clara para isso. A chave é a seguinte: o tema do Enem é sempre um pedacinho de um assunto maior e quase sempre focado na realidade do Brasil. A tarefa, então, é identificar qual é esse pedacinho e garantir que cada argumento converse com ele. Por isso, aquela revisão final é tão importante, para checar se tudo está conectado. E aí, só para refinar um pouco a escrita, tem um jeito certo na gramática de falar sobre esse erro. Qual seria a forma correta? A resposta está na regência do verbo. O certo é fugir ao tema, porque o verbo fugir pede a preposição a. Já o verbo tangenciar é direto, então a gente diz tangenciar o tema. É um detalhe, mas um detalhe que mostra domínio da língua. E essa mesma preposição a nos leva para outro ponto que merece atenção: a crase. Dominar quando usar o acento grave corretamente é mais um passo para uma escrita impecável. Bom, vamos para a segunda parte da nossa conversa. Os textos de apoio estão lá para ajudar, certo? Certo. Mas eles podem virar uma armadilha perigosa se não forem usados do jeito certo. Esses textos, que podem ser artigos, gráficos ou até mesmo charges, têm uma função bem clara: dar um contexto, um ponto de partida para começar a refletir sobre o tema que foi proposto. Mas olha, aqui vai o aviso mais importante de todos. Copiar trechos dos textos de apoio é um erro gravíssimo. O Enem valoriza a autoria, a sua voz. Reproduzir o que está escrito ali pode levar a uma perda enorme de pontos ou, em casos mais sérios, até anular a redação. Então, qual é a forma certa de usar esses textos? O segredo é enxergar eles como um trampolim para as próprias ideias, e não como uma fonte para ficar copiando. A estratégia é simples e funciona muito bem. Primeiro, a gente analisa os textos para entender o problema. Segundo, usa eles como inspiração para definir uma tese, um ponto de vista. E terceiro, que é o mais importante, a gente constrói os argumentos usando o nosso próprio conhecimento de mundo. Exatamente isso que os avaliadores querem ver: uma reflexão crítica original. Por exemplo, se o tema é sobre invisibilidade digital, e a pessoa consegue conectar isso com o mito da caverna de Platão ou com um caso recente de cancelamento, isso mostra que ela foi muito além do que foi dado. E essa frase aqui resume tudo. A maior força de uma redação nota 1000 não é repetir informações, mas sim construir um texto que tem autoria, que tem uma voz e uma perspectiva única. Para a gente fechar, fica a reflexão: como pegar essas estratégias e aplicar de verdade na escrita?
O desafio não é só evitar os erros, mas é encontrar a própria voz no meio de tantas regras. E essa, sim, é a verdadeira marca de uma redação que fica na memória.